A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou aqui gravando esse vídeo para mostrar para os irmãos um pouco das minhas ferramentas, um pouco dos materiais que eu utilizo aqui nas minhas reflexões, nos meus estudos. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela leitura bíblica, então eu tenho algumas coisas aqui na minha casa. Embora, irmãos, o que eu tenho, o que eu vou mostrar, é apenas algumas das poucas ferramentas que eu tenho aqui nos Estados Unidos, porque a maioria dos meus materiais estão no Brasil. Eu tenho muito material de pesquisa, só material de seminário teológico. Tenho 38 livros de cunho teológico, de matérias teológicas, e enfim, eu tenho bastante material, Mas o que eu trouxe para cá, o que eu tenho aqui, é o pouco que eu tenho, mas o necessário para mim interagir aqui com toda a minha necessidade, de ir em busca de conhecimento. E eu quero aqui então mostrar algumas coisas que eu tenho certeza que vai ser, tenho certeza que os irmãos vão gostar de algumas coisas que eu tenho. Eu tenho aqui, irmãos, essa Bíblia aqui é a Bíblia Pentecostal, embora ela está um pouco meio já velhinha, ela me acompanha há 21 anos de ministério, A partir do momento que eu aceitei o senhorio de Cristo, que eu tenho essa Bíblia. É uma Bíblia pentecostal, cujas suas notas, elas são todas voltadas para o movimento pentecostal. Ela é uma edição escrita pela CPAD, da Assembleia de Deus, e toda a sua nota, ela gira em torno do movimento pentecostal. Muito boa. As pessoas até me brincam comigo: pastor, essa Bíblia sua parece que prega sozinho. Não, é porque eu tenho ela há muito tempo, é uma Bíblia de manuseio, e ela é toda marcada, Já tem estudo marcado, já tem anotações marcadas, então ela é toda arriscada. Então, para mim, a Bíblia de manuseio. E eu tenho um grande valor sentimental essa Bíblia. E além disso, as notas dela são muito importantes. Eu tenho essa outra Bíblia aqui, irmãos, é a Bíblia anotada. Embora sendo uma Bíblia antiga, ela é da versão simples mesmo, da versão Almeida Revista Atualizada. Eu gosto dessa Bíblia, irmão, porque ela é muito doutrinária. Ela tem alguns mapas cronológicos, e dentro desses mapas cronológicos que ela tem, fala o período do Velho Testamento, fala o período interbíblico, fala a cronologia do Novo Testamento. Muito, muito importante. Então eu uso ela bastante nas minhas reflexões. Tenho essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui foi um presente que eu ganhei de um pastor, amigo meu lá de Massachusetts, pastor Antônio Gilberto, pastor Elias, que me presenteou ela, o sanfoneiro, inclusive estava até na nossa congregação aqui em Columbus. É uma Bíblia que tem um estudo muito profundo, tá? Ela tem estudos maravilhosos. Eu utilizo ela para vincular com outros estudos, enfim, fazer um resumo e chegar a algumas conclusões acerca de assunto temático. Eu tenho essa Bíblia também muito utilizada por mim. Essa Bíblia aqui é a Bíblia que nós usamos aqui na nossa congregação. É uma Bíblia que foi formulada justamente para ser abençoada. O nosso pastor regional aqui, o nosso pastor Gilead, ele mandou fazer essa Bíblia, mandou editar essa Bíblia, justamente para a gente presentear a turma de imigrante que vem aqui para o Brasil. E é uma Bíblia simples, em termos de anotações. Ela não tem anotações, não tem muitas referências bíblicas, mas ela é uma Bíblia de letra gigante, e ela é também nova Almeida Atualizada. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil, letra gigante, e é uma Bíblia de manuseio prático, A gente está sempre utilizando ela nos nossos cultos. Tenho essa Bíblia aqui, essa Bíblia King James, é uma Bíblia muito boa, em termos de anotações, em termos de estudo. Eu utilizo ela muito também, que as suas notas são bastante interessantes. E ela tem também muitos mapas cronológicos, Igual nós temos aqui a página que eu abri aqui, trazendo a data do tempo de Adão,
trazendo a data dos patriarcas, Abraão, Jó, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué. Então ela tem um mapa cronológico muito interessante. E além disso, ela tem muitas outras funções, né? As notas dela são maravilhosas. São maravilhosas. Eu tenho outra aqui também. Essa Bíblia aqui, irmãos, dispensa comentário. Eu adquiri essa Bíblia agora com o pastor Joey, né, que veio pregar aqui, um missionário, né, que tem uma obra maravilhosamente aí pelo mundo inteiro. Deus tem abençoado esse homem. E eu adquiri essa Bíblia King James Reformadores. Nela, irmãos, ela tem, as suas notas são pautadas dentro da ideia dos conservadores, dos reformadores. Todos os reformadores, nós temos nota falando a respeito deles, né? Os mais conhecidos aqui, que eu posso dizer, aqui por nós, né? Tem muitos reformadores que muitas pessoas não conhecem. Mas eu posso dizer aqui de João Calvino Peixoto, Martinho Lutero, John Wesley, John Hus, Armínio e assim como outros. Todos têm notas falando sobre a conduta, sobre a linha de pensamento de cada um deles. O que eu mais achei interessante, irmão, nessa Bíblia, é que, além das figuras, né, falando sobre os reformadores, nós temos aqui um código de barra, um QR Code. Esse QR Code aqui, ele te leva você a documentários arqueológicos impressionantes, que te fazem você voltar lá na era da igreja, na era do povo de Israel, documentários sobre a cultura judaica, sobre a história do período neotestamentário, muito interessante, muito interessante. Desse modelo aqui, nós temos vários e vários códigos de barra, QR Code, que te leva você a vídeos impressionantes, muito boa. Para você que adquiriu, eu tenho certeza que você está gostando dessa Bíblia. Eu tenho também essa Bíblia aqui, irmãos. Essa Bíblia aqui é uma relíquia e eu tenho certeza que pouca gente tem dela, né? É a Bíblia grega do Novo Testamento, o Interlinear. Ela tem a tradução grega e a sua interpretação. Eu adquiri essa Bíblia quando eu estava fazendo a minha especialização na parte da hermenêutica bíblica. Ela traz consigo o grego koiné, o grego tradicional falado no tempo da escrita. Ela tem aqui o grego, ela tem a tradução em grego, ela tem a Almeida revisada e do outro lado ela tem a versão NTLH, uma versão bem clara comparada com a NVI. Então ela tem 4 traduções dentro de uma só Bíblia. Ela é muito interessante, muito importante para mim. Quando eu quero analisar sentido de palavras no grego, eu uso ela como fonte, né, da minha busca. Fora essas Bíblias, irmãos, eu tenho alguns livros de pesquisa. Eu tenho aqui este comentário bíblico do Novo Testamento, eu tenho combos dele, que é o Novo e o Velho Testamento, não é? Comentado versículo por versículo. Traz também muito conhecimento. Eu tenho esse livro de uso e costume nos tempos bíblicos, muito importante também, né? Aqui fala sobre a cultura de Israel, a cultura das vestes de Israel, a cultura da culinária de Israel, o modelo das casas que tinha no tempo bíblico, quando, por exemplo, fala que as pessoas levaram um aleijado e trouxeram pelo telhado. O porquê pelo telhado? Qual era o acesso que eles tinham ao telhado, como era o acesso? Faz tudo parte de uma construção cultural, né? Fala tudo nesse livro. Muito interessante a gente interagir com uma cultura do tempo bíblico para a gente assimilar com os conteúdos bíblicos. Eu tenho aqui esse livro Quem é Quem na Bíblia. Esse livro aqui, ele é espetacular, né? Fala a biografia de todos os personagens bíblicos, ainda que o nome dele é citado uma vez na Bíblia, ele tem aqui, tá? Todo interessante. Eu tenho lido aqui a vida e o ministério de Cristo, maravilhoso. A primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo, o chamado de Paulo, a vida dos apóstolos, desde o início da sua vocação até a sua morte. Impressionante, sem contar os personagens históricos do Antigo Testamento, não é?
muito maravilhoso esse livro. Tenho também essa enciclopédia bíblica, né, onde também a gente busca o significado de algumas coisas, né, de algum nome, de alguma cidade. Impressionante. Eu tenho esse livro aqui que dispensa comentários. Esse livro tem na prateleira de todos os estudiosos bíblicos. Eu tenho certeza que na biblioteca de todas as pessoas que são amantes da Escritura Sagrada tem esse livro aqui. A História dos Hebreus. Esse livro, irmãos, ele traz o início, a fundação da nação judaica, fala dos patriarcas, fala do período de Moisés, fala das conquistas de Josué, né, as campanhas políticas e militares que Josué, as estratégicas que ele usou nas conquistas da terra, fala do período dos juízes, a teocracia, fala também da monarquia a partir de Davi e Salomão, e assim a divisão dos reinos. Impressionante. Ele é um pouco meio composto, né, mas ele é impressionante. Um livro que traz um conhecimento grande para aqueles que são que gostam de uma leitura bíblica. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Fora esses livros de pesquisa, irmãos, eu tenho alguns livros de leitura passo a passo da vida cristã, do nosso amigo presbítero Paulo, né? Eu tenho esse, tem mais 2 livros, né, que está no quarto da minha filha, que ela está lendo ele. Esse livro que é interessante, presbítero Paulo, ele é autor de 5 obras, né, de literatura cristã. Muito bom esse livro. E eu também tenho esse livro aqui, irmãos, do Cláudio Gama, né, teve ministrando na nossa congregação agora. Esse livro é profundo, irmãos, profundo. Esse livro ele tem base a história de Jó, né, que fala que Deus permitiu que o inimigo tocasse para um objetivo final. As pessoas que sabem e que gostam de ler a Bíblia sabem qual é o início do livro de Jó, o final do livro de Jó, né? E nós sabemos qual foi a atuação de Deus nesse livro, né? A gente percebe que o inimigo ele fez presença no início da história da vida de Jó, mas o final do livro de Jó, o nome de Deus sendo engrandecido por tudo aquilo que aconteceu. Esse livro aqui, ele tem essa perspectiva. Esse outro livro aqui, irmãos, é de William Barros, né? Ele pregou também na nossa congregação, homilia. Para você que aí que quer entronizar no ministério de pregação, esse livro aqui é especial. Fala da conduta do pregador mediante a palavra, mediante o altar. Fala sobre alguns modelos de exposição de sermão, tá? Esse livro aqui é muito interessante. Tenho esse livro aqui também, Um Grande Conflito, de Ellen White. A pessoa pode falar, pastor, mas esse livro é adventista. Sim, eu gosto de obter conhecimento, então esse livro aqui, ele tem algumas informações escatológicas que são interessantíssimas. Eu também eu tenho ele e busco algumas referências nele. Esse livro de Apocalipse, né, não leve em consideração pelo seu tamanho, né, mas embora ele sendo pequeno, ele é um livro que traz um conhecimento imenso, né, é um comentário do livro de Apocalipse, versículo por versículo, tá? Ele traz uma profundidade de conhecimento grande do livro de Apocalipse, né? Embora a escatologia não é o meu forte, eu sou a minha especialização, eu falo assim, não por ser expert ou PhD nessas matérias, né? Mas eu tenho alguma pegada na área da soteriologia e hermenêutica bíblica, mas eu estudo também sobre escatologia. É muito bom, a escatologia bíblica. E eu tenho essa apostila aqui, irmãos, Meus Primeiros Passos. É uma apostila que foi ministrada na nossa congregação. Eu confesso, irmãos, que eu ainda não estudei ela toda, mas o pouco que eu comecei a estudar, né, eu percebi um grande conteúdo nessa revista. Eu vou terminar a ler ela e depois eu falo a respeito mais sobre ela.
Também tenho essa revista aqui, irmãos. Essa apostila aqui é a primeira apostila que foi formulada por mim e foi uma apostila onde que eu tive experiências muito profundas na área de ser professor de seminário teológico, tá? Essa apostila aqui é a segunda edição, né, que o Senhor Deus me deu a graça de formular, e eu tenho a primeira edição dela e a terceira edição no Brasil, né? E essas 3 edições que onde eu trabalhei por muito tempo na cidade de Nova Serrana, ministrando seminário para a formação de obreiro. Esses pré-seminários aqui, irmãos, ele tem a finalidade de apresentar para o obreiro o que a Bíblia ela é em toda a natureza da vida do obreiro cristão. Essa apostila fala sobre a vida pessoal do obreiro, a vida familiar do obreiro, a vida cristã do obreiro, o obreiro em relação à Bíblia, o obreiro em relação ao púlpito, o obreiro em relação à sociedade. Embora é uma apostila completa, né, relacionado à vida pessoal e espiritual do obreiro cristão. Deus tem me abençoado muito com esta apostila. Enfim, irmãos, eu quero falar sobre este livro. Este livro aqui é a Teologia Pentecostal e seus Fundamentos. Né? Esse livro aqui ele é formulado pelo presbítero Paulo César. Ele é constituído, ele é composto por 10 teólogos. Né? O pastor, o presbítero aqui é organizador, Paulo César. Ele regrupou 10 teólogos dentro de uma só obra. E eu faço parte aqui, né, dessa obra maravilhosa, pela graça de Deus. Ele me deu essa oportunidade de participar. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre este livro. Esse livro, irmãos, ele traz consigo 2 doutrinas na área da teologia sistemática, que é a pneumatologia e a paracletologia, um nome meio difícil de falar. Mas são 2 assuntos relacionados à função do Espírito Santo na vida da humanidade em geral. Porque a pneumatologia, ela apresenta o Espírito Santo como o vento, como o sopro, pneuma, o sopro, que conduz o homem, condutor do homem. A gente vê aí essa questão da pneumatologia, Ezequiel 37, quando o vento do Espírito Santo trouxe vida àquele monte de corpos que estavam semelhante a um vale de osso seco. Nós vemos também o sopro no homem, na criação do homem. Nós vemos também esse sentido da pneumatologia no dia de Atos, capítulo 2, na condução do ministério de Cristo, na condução do ministério de Filipe, de Paulo. Então, a pneumatologia, a gente estuda o Espírito Santo como um vento, um condutor, tá? Que traz vida, que conduz o ser humano na ministração do Evangelho. Já para a paracletologia, a gente estuda o Espírito Santo como uma pessoa, como o Consolador, como o companheiro, como aquele que está presente, não é? Então, essas 2 matérias, elas são ligadas, porém, cada um estuda uma questão do Espírito Santo. E esse livro, ele é completamente voltado à doutrina do Espírito Santo, tá ok? Eu quero aqui, eu quero aqui de maneira rápida, pegar aqui o sumário. O sumário traz o seguinte tema: a promessa do Espírito Santo, né, escrito por Ricardo Carchas. Nós temos aqui dom de profecia, escrito pelo autor Paulo César. Nós temos o poder da regeneração do Espírito Santo no espírito do homem, escrito por Henrique Gomes Pereira. No capítulo 4 nós temos o Espírito Santo e a função e sua função no mundo e na igreja, escrito por Edmar Ribeiro. O capítulo 5, teoria falsa quanto ao pentecostalismo, autor pastor Jackson Dias, no caso é a minha pessoa, pela graça de Deus. Capítulo 6, uma análise teológica do batismo com o Espírito Santo, Wilson Norte Amaral. Capítulo 7, a importância do dom de discernimento na igreja, escrito por Paulo César também, 2 capítulos escritos por ele. Capítulo 8, experiência,
um fator importante na epistemologia pentecostal, escrito por Edeildson Fontes, capítulo 9, Pentecostalismo, ontem e hoje, escrito por Adriel Jackson Batista de Oliveira, e o capítulo 10, que é o culto pentecostal com fervor e reverência, escrito por Adelício S. Alves. Os irmãos perceberam que todo o tema, eles são voltados para as doutrinas do pentecostalismo. Ou melhor dizendo, da ação do Espírito Santo dentro dessa doutrina que nós adotamos como regra, como uma espécie de doutrina que é a teologia pentecostal. O importante, irmãos, eu trazer aqui para os irmãos analisarem, que o capítulo 5 é o único capítulo dentre os 10 capítulos que eu posso dizer ser apologético. Porque enquanto os 9 capítulos falam de doutrina, o capítulo 5, que foi elaborado por mim, ele é um capítulo que combate algumas teorias falsas que se levantaram contra a nossa teologia pentecostal. Tá? Para você que quer um resumo do livro, está aí todo este conteúdo, né, já resumindo todo o conteúdo do livro. Ele contém 9 capítulos doutrinários e um capítulo apologético. E esse um capítulo apologético é o capítulo 5, que foi elaborado por mim. Então, irmãos, eu quero deixar aí para você que ainda não adquiriu, entra em contato comigo pelo número do WhatsApp que vai estar aparecendo aí na descrição desse vídeo, né? Lembrando também você que a partir do ano que vem, 2025, outros projetos já estão sendo concluídos, né? Nós teremos aí sendo lançado pela Editora do Cristão em fevereiro mais um livro de autoria, né, da minha parte aqui, eu estarei lançando pela editora. E 2025 outros livros estarão sendo lançados, mais 2 obras, querendo Deus, sendo lançado aí, né? Esses 2 livros será voltado dentro da questão religião e religiosidade, e o outro nós estamos ainda tematizando como identidade definida. Então eu peço aí que os irmãos nos ajudem em oração, adquira também o nosso material, entre em contato, faça a sua pré-reserva para o livro que será lançado agora em fevereiro, que é O Silêncio da Verdade mediante a Propagação da Mentira, um livro que eu tenho certeza que vai te impulsionar a você se levantar com autoridade para que a gente possa aí, desfazer todas as heresias que estão sendo propagadas aí diante dos nossos olhos, né? Nós temos que levantar com uma bandeira do Evangelho para lutar contra tudo isso aí. Então, irmãos, eu quero desde já agradecer você, participe conosco nesse projeto, você vai ser abençoado e você vai estar abençoando a gente para dar continuidade nesse projeto em nome do Senhor Jesus. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.